é nosso missionário da Convenção Batista Carioca, no cemitério São Francisco Xavier, que nós conhecemos como Caju. Ele é um dos missionários da nossa convenção, logo nosso missionário, e tem desenvolvido ali este ministério. No interior do Congresso proclame, portanto, que tem o esforço de nos ajudar na compreensão de nossa missão. Ele vai nos ajudar a compreender isso. Eu conversava com ele sobre os cemitérios que eu conheço na cidade, quase todos, ele também, e alguns em condições muito precárias, como não só cemitérios, tantas outras coisas em nossa cidade. E Deus tem desafiado pessoas, e o Felipe é uma dessas pessoas, para naquela hora de dor ali, confortar os enlutados. É a capelania de enlutados, da qual a nossa igreja, desse ministério, participa e recebe hoje então o Felipe. Bem-vindo aqui, ele é concluinte do curso de teologia e já atua desde 2014 na capelania de enlutados. Bom dia, queridos, a graça e a paz do Senhor. É um motivo de alegria estar aqui com os irmãos, né? Para falar um pouco daquilo que Deus tem me dado o privilégio de poder participar, né, na capelania junto aos enlutados. Estou desde 2014 como voluntário, né? Desde julho de 2014, e como capelão ali no São Francisco Xavier desde maio de 2015. E esse ministério é um ministério que é muito satisfatório participar dele. A gente consegue perceber a ação de Deus num momento bem difícil, né, para cada pessoa, para cada ser humano, que é o momento do luto. Lá em Eclesiastes 7:2 diz que no momento do luto os vivos consideram, né, a morte, ou seja, a gente repensa muitas coisas, a gente revisa muitas coisas a respeito da nossa vida, a gente considera e reconsidera também outras. Então o momento de luto também é um momento para nós repensarmos sempre também a nossa vida com Deus. Então, de alguma forma, a capelania ela se apresenta para, de alguma forma, apontar para Cristo e fazer com que as pessoas repensem sua vida a partir daquele momento, olhando para Cristo, né? O autor e consumador da fé. Dentre diversos textos da Bíblia que fala sobre consolo, sobre luto, eu tenho um texto que particularmente dentro desse texto eu consigo ver todo o contexto da capelania, ou pelo menos aquilo que é principal, que se encontra na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 2, a partir do versículo 14. Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 14 ao versículo 17. Hoje nós somos 3 missionários nessa capelania. Tem o pastor Nelson Cardoso, tem a missionária Maris, Braz e eu também. E temos alguns voluntários. Hoje nós temos 6 ou 7 voluntários. Nós passamos um momento de escassez de voluntários, mas hoje nós temos 7 voluntários mais ou menos. E são pessoas que têm nos ajudado a exercer esse ministério. Segundo pesquisas, né, eu fiz parte do CVV, CVV é uma ONG humanitária que trabalha com apoio emocional para a prevenção ao suicídio. Então, até o mês passado eu estava ainda como voluntário do CVV, eu atuava ali na UERJ às segundas-feiras. E final de ano agora eu preferi dar um tempinho para dar uma respirada também. Então, segundo informações do próprio CVV, a cada 40 segundos morre uma pessoa por suicídio no mundo. Aqui no Brasil, a cada 45 minutos uma pessoa morre por suicídio. E a cada 17 pessoas que tentam suicídio e não conseguem dar cabo da própria vida, apenas uma pessoa é assistida para não voltar a tentar o suicídio. Então, a assistência ao enlutado é, de alguma forma, também uma prevenção ao suicídio, porque a dor do luto é uma dor muito pessoal, muito individual,
e que os resultados, as consequências dessa dor, se ela não for tratada, se não for bem elaborado o luto, é só realmente a própria pessoa e Deus consegue mensurar, né, o que passa na sua mente. Então, 2 Coríntios capítulo 2, a partir do verso 14, diz assim, queridos: mas graças a Deus, minha versão é Almeida 21, mas graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz, mas graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o aroma do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom aroma de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão perecendo. Para estes somos cheiros de morte para a morte, mas para aqueles aroma de vida para a vida. E quem está preparado para essas coisas? Porque não somos mercenários da palavra de Deus, como tantos outros, mas falamos em Cristo com sinceridade, da parte de Deus e na sua presença. Eu queria frisar a pergunta que foi deixada dentro do verso 16, que diz: quem está preparado para essas coisas? Interessante que o apóstolo Paulo, quando ele vai expressar esse texto, ele expressa a questão de que alguns são salvos, outros não são, cheiro de morte, cheiro da vida, o aroma da vida, e o convite é nós sermos o perfume de Deus nesses momentos. E a pergunta ela é bem clara: quem está preparado para isso? Quem está apto? Quem tem condições de suportar o peso do ministério, de ter a consciência de que uns serão salvos, que outros não serão, e de que vida ou morte está em jogo. Na capelania junto aos enlutados, nós conseguimos alcançar muitas pessoas com a mensagem de consolo. Nós alcançamos diversas religiões que de repente nem passa na sua mente. Certa vez eu estava ali no Caju e tinham 2 seminaristas, 2 colegas do Betel comigo, e quando nós iríamos iniciar a cerimônia, teve uma manifestação demoníaca. Uma senhora de uma religião, que eu não lembro agora qual era, mas ela teve uma manifestação demoníaca. Só que no ambiente de cemitério nós não podemos expulsar demônio, porque se nós tivermos alguma ação referente a isso, vamos ser taxados de intolerantes religiosos, e aí nós vamos perder o trabalho. Nós ficamos orando, né, no coração, na mente, pedindo para que aquela manifestação cessasse. Aquilo cessou, e aí a filha daquela senhora autorizou nós trazermos uma palavra. No final, aquela senhora, ela estava chorando pela mensagem que foi apresentada, a mensagem de conforto. Então é um ambiente de muito pluralismo religioso, onde nós temos embates também com forças demoníacas, queridos. Uma vez eu estava em Auma, e durante a cerimônia um jovem caiu para trás, e aí entrou uma irmã dentro da cerimônia, orando em línguas estranhas, né, e repreendendo o demônio. Está repreendido o demônio, está repreendido o demônio. E aí depois eu cheguei até aquele jovem e perguntei uma pergunta bem simples para ele: rapaz, você almoçou? Ele falou: não almocei. Eu sei que demônio é esse. Isso é fome. Vamos fazer um lanche ali. Então nós temos que ter discernimento nesse momento, para saber aquilo que é ação do diabo e aquilo que é humano, aquilo que faz parte do contexto do ser humano. Nós fazemos cerimônias tanto de pessoas idosas quanto de crianças também. Nós alcançamos tanto irmãos em Cristo de diversas denominações, quanto também religiões espíritas, ubandas e tantas outras. Certa vez eu estava ali no cemitério do Caju, e já estava no finalzinho já do dia, e conforme tinha uma religião, que era, não lembro se era Ubanda ou se era Candomblé, geralmente eles fazem a cerimônia dentro da capela, e eles fecham o vidro da capela com um pano, para que ninguém veja o que está sendo feito ali no ritual deles lá. Só que nesse dia eles estavam fazendo do lado de fora, no toldo, né, na pedra, como alguns chamam. E eles ficaram em volta do corpo e fazendo alguma coisa. Deus incomodou meu coração para ir até eles, mas eu falei, mas eles são muito restritos. Mas Deus incomodando meu coração, eu falei: Senhor, eu preciso saber em quem chegar, tem que ser bem preciso esse momento. E aí passou um cortejo. Na hora que passou o cortejo, eles dispersaram um pouquinho, e tinha uma pessoa que não estava de branco, tinha uma pessoa que era um rapaz que estava de cinza. E eu falei: eu vou até aquele rapaz.
Eu fui até aquele rapaz, me apresentei como capelão evangélico e perguntei se a família aceitaria uma cerimônia. A família que não fazia parte daquela religião, pelo contexto apenas a pessoa que faleceu fazia parte daquela religião, a família estava num canto oprimida com todo aquele ritual que eles estavam ali vendo, né? E aí quando eu me apresentei como capelão evangélico, eu falei, meu nome é Felipe, eu sou capelão evangélico, se vocês autorizarem eu faço uma cerimônia, trago uma palavra de conforto. E a família de prontidão, pode fazer, pelo amor de Deus, faça alguma coisa, porque a gente não está aguentando mais isso aqui. Aí quando eu fui iniciar a cerimônia, eles começaram a fazer uma oração lá, pegaram um papel, eu esperei eles terminarem. Quando eles terminaram, como a família tinha me autorizado, eles não poderiam me proibir de fazer. O familiar responsável me autorizou. E nós trouxemos uma palavra de conforto para a família, falamos do amor de Deus. Nós citamos o texto, por exemplo, de Hebreus 9, 27, só que de uma forma compreensível e mais sutil. Nós falamos que estamos cumprindo uma agenda e que quando concretizamos nossa agenda, nós somos convidados a apresentar ela para Deus. Então todos nós cumprimos uma agenda, que é a nossa vida. Chega um momento que a nossa agenda se fecha, ou seja, nós falecemos e somos convidados a apresentar a nossa vida diante de Deus. Então, de alguma forma, eu levo as pessoas a pensarem sobre a sua vida, a refletirem sobre o seu contexto e a sua postura diante da vida. E essa pergunta que o apóstolo Paulo deixa para cada um de nós, quem está preparado para essas coisas? Interessante que ele vai dizer que Cristo sempre nos conduz em triunfo. Ou seja, nós temos que ter a convicção de que nós servimos ao Deus único e verdadeiro em qualquer contexto, independente daquilo que tente nos afrontar. Nós temos a certeza de que em Cristo nós somos mais do que vencedores em qualquer situação. Então, ministério sendo exercido num contexto difícil, sim, que é o cemitério, mas ainda assim nós temos a certeza de que nosso Deus é Senhor sobre qualquer circunstância e é Senhor em qualquer local e em qualquer situação. Então nós temos a convicção de que se Deus é por nós, realmente quem será contra nós? Não temos que temer, nós temos simplesmente que nos submeter a Deus, realmente resistir ao diabo e ele foge. Ele não tem poder sobre a vida de quem está em Cristo. Então, queridos, quem está preparado para isso? Quem está preparado para sentir o aroma da vida e de alguma forma saber que uns são salvos e outros não são salvos? A gente pega contexto, por exemplo, de cerimônia de suicídio. Certa vez eu cheguei para uma família e o rapaz falou, a minha tia se suicidou. O que você tem a nos dizer nesse momento? E aí Deus me deu um texto, que é um texto que não é um texto apropriado para conforto, mas que naquele momento trouxe conforto para aquela família. É um texto que de repente eu falando em um outro contexto seria muito mais uma exortação, mas de acordo com o contexto se tornou um conforto para aquela família. Eu citei para aquela família, não julgueis para que não sejais julgados. Com a medida que você julgar, você vai ser julgado e vai ser acrescentado julgamento sobre a sua vida. E no final da cerimônia, a família ficou muito grata pelo texto de conforto que eles receberam naquele momento, que foi esse texto que foi citado. Então, queridos, é um contexto difícil, porém que o Espírito Santo de Deus tem dado discernimento aos missionários, tem dado a graça suficiente e necessária para cada voluntário e tem nos conduzido em triunfo. Certa vez um pai, ele chegou para mim e ele perguntou, você batiza? E eu falei, por que o senhor quer saber se eu batizo? É porque o meu enteado, ele faleceu e ele não era batizado. Eu expliquei para aquele pai que o batismo era muito importante, mas que não era o batismo que salvava. Era enquanto em vida a pessoa confessar a Cristo, mas que o coração dele deveria ficar aquietado em Deus, porque concernente à vida, né, do enteado dele, agora só Deus poderia resolver. Não seria mais responsabilidade nem dele, nem da esposa dele. Aí no final ele falou, não, já que você não batiza, eu vou procurar outro capelão. E aí ele não aceitou a palavra e foi embora. Certa vez, queridos, eu estava ali e tinha um senhor que ele estava sepultando a sua esposa sozinho. E eu perguntei para ele se ele gostaria que eu acompanhasse ele até realmente o sepultamento, todo momento. Ele falou que eu não poderia acompanhá-lo, porque o último pedido da esposa dele foi que ele ficasse sozinho com ela no momento do velório e no momento do sepultamento. Ele não tinha avisado aos familiares, não tinha avisado aos vizinhos, não tinha avisado a ninguém. Meu coração ficou muito desejoso de acompanhá-lo naquele momento, mas eu respeitei o último desejo da esposa dele e eu respeitei o posicionamento dele. Eu não o acompanhei, deixei um evangelho de João com ele
deixei meu contato caso ele precisasse de alguma assistência, mas eu não o acompanhei. Certa vez, tinha um senhor sepultando sua bebezinha recém-nascida, sozinho. Nesse dia estava comigo 4 seminaristas do Betel, que estavam ali conhecendo o trabalho. E aí, aquele rapaz sozinho, sepultando a sua bebezinha recém-nascida, nós perguntamos se ele gostaria que nós o acompanhássemos. E ele falou assim: eu gostaria que vocês me acompanhassem. E aí nós assim, o acompanhamos. Eu pedi para os 4 seminaristas carregarem o caixãozinho. E um dos seminaristas citou: eu nunca carreguei um caixão na minha vida. Eu falei: mas você está carregando a dor do outro. Porque a dor do outro é essa perda, é esse luto, é o falecimento desse bebezinho recém-nascido. E aí no final, quando nós voltamos, aquele senhor, ele abriu seu coração e ele relatou. Ele falou: eu era pastor evangélico, eu estava desviado do evangelho, eu rejeitei Deus, mas no momento que eu mais precisei, Deus não me rejeitou. Deus enviou vocês para participarem desse momento comigo. Então eu vou repensar minha vida com Deus a partir desse momento. Eu vou repensar o que eu tenho feito com a minha vida e como eu tenho levado a minha vida. Então, queridos, quem está apto para esse ministério? Eu queria responder essa pergunta pensando em 2 personagens bíblicos do Antigo Testamento. O primeiro personagem bíblico que eu gostaria de pensar sobre ele é um personagem que ele foi convidado por Deus a viver um ministério muito difícil. E ele tentou se esquivar do ministério. Ele falou: Senhor, eu sou como uma criança, eu não sei falar, eu não sei me expressar. Esse personagem é Jeremias. Jeremias, quando foi convidado por Deus para participar do ministério, ele tentou se esquivar da sua responsabilidade. Ele tentou fugir daquilo que Deus estava o chamando para viver. Só que Jeremias deu a resposta que Deus queria: eu sou como uma criança. E depois o Novo Testamento vai nos iluminar referente a essa resposta. Porque Jesus vai falar que se nosso coração não se converter como o coração de uma criança, se nós não nos voltarmos para Deus como uma criança, nós não entraremos no reino dos céus. Então, quando nós expressamos para Deus: Senhor, eu não tenho condições, Deus gosta de ouvir isso, porque a nossa dependência vai ser total de Deus. Então, para que nós consigamos cumprir o nosso ministério, cumprir a nossa vocação, nós precisamos depender única e exclusivamente de Deus, sabendo que o Deus que nos convida é o Deus que também proporciona para nós tudo aquilo que é necessário para cumprir o ministério, a vocação, o chamado dele para as nossas vidas. Então, ser como uma criança é depender de Deus, é saber que Deus vai providenciar tudo aquilo que é necessário para as nossas vidas. O meu chamado ministerial para missões, ele nasceu quando eu tinha 8 anos de idade. Eu nem crente eu era, e meu irmão caçula tinha caído do tanque lá de casa. Meus pais o levaram para o Souza Aguiar e eu acompanhei meus pais. Quando estava ali no Souza Aguiar, eu fiquei muito impressionado com as pessoas que chegavam ali feridas, machucadas, sangrando. Só que o que mais me impressionou naquela noite foram aqueles que traziam aquelas pessoas, que eram os bombeiros. Então, eu vendo aquela cena dos bombeiros, aquilo alimentou no meu coração um sonho de me tornar um bombeiro. O tempo passou, eu me converti, ou Deus me converteu, alcançou minha vida aos 21 anos de idade. E eu já tinha desistido daquele sonho, mas no dia que Jesus entrou na minha vida, Jesus reavivou esse sonho. E Jesus me chamou para ser um evangelista, para alcançar vidas. Jesus me chamou para ser um bombeiro do corpo de bombeiros de Cristo. Ou seja, ganhar vidas que estão sangrando emocionalmente, que estão sangrando espiritualmente, que estão com seus corações debilitados, que estão com as suas vidas machucadas, precisando de conforto, precisando de consolo, precisando de Deus no momento de luto. O Deus que consola os abatidos, o Deus de toda consolação. O segundo personagem bíblico que eu gostaria de pensar para responder essa pergunta, além de Jeremias, que tinha um coração que dependia de Deus, eu queria pensar sobre um personagem também do Antigo Testamento, que quando ela foi convidada a exercer o seu ministério, ela também tentou se esquivar. Eu gostaria de pensar em Esther. Esther, quando ela soube que ela precisaria se posicionar referente ao decreto do rei, e seu tio assim alertou que ela precisava se posicionar, ela tentou se esquivar. Ela entendeu que o que estava em jogo era a vida dela. Não, eu vou acabar morrendo de repente. E aí o tio dela alertou: não pense que por você não se posicionar, sua vida não está em risco. Muitas das vezes, queridos,
nós vemos a quantidade de morte acontecendo na nossa cidade, nós vemos a violência aumentando na nossa cidade, e nós sempre temos aquele tipo de pensamento: comigo nunca vai acontecer, com o meu familiar não vai acontecer. Nós tentamos nos esquivar da nossa responsabilidade. E aí nós precisamos que alguém que venha e nos conscientize, não pense que em algum momento não vai bater na sua porta a morte. Não pense que em algum momento você não vai passar no luto. Você vai passar por isso em algum momento. Então, se hoje você não se preocupar com quem está em luto, como que amanhã alguém vai se preocupar com você? Então, queridos, assim como Esté caiu em si e repensou, e ela falou: se perecer, pereci, mas eu tenho que cumprir a minha vocação. Nós somos chamados a cumprir a nossa vocação. Eu queria colocar um tema nessa mensagem. Foi um tema que nasceu numa cerimônia fúnebre. Certa vez eu estava no Caju realizando uma cerimônia, e ao final da cerimônia, o filho da senhora que tinha falecido levantou a mão e falou: eu preciso falar alguma coisa. E dentre muitas coisas que ele falou, uma frase me marcou. Após ele falar aquela frase, eu saí da capela, sentei numa árvore que tem ali no Caju, que eu falo para os voluntários que é o meu gabinete. Ali eu consigo ter a visão ampla do cemitério. Eu vejo chegando corpos, saindo corpos, eu vejo as pessoas entrando, as pessoas saindo, e dali eu consigo analisar a hora certa de chegar até as pessoas para pedir autorização para a cerimônia. Eu ficando ali refletindo, depois eu voltei até aquele rapaz, perguntei o seu nome, e eu falei: eu posso citar a frase que você falou? Ele falou: pode, só me dê autoria. A autoria não é minha, a autoria é de Volver de Amaral. A frase é essa: compaixão sem obras é pena. Obras sem compaixão é esmola. Eu não quero. Precisamos estar com o nosso coração cheio de compaixão. Só que precisamos demonstrar essa compaixão com ação. Dizer que se compadece e não agir é pena. Ou agir impulsionado por motivações que não sejam compaixão e amor ao próximo também não agrada a Deus. Quem está apto para esse ministério? Quem consegue exercer tamanho ministério? Somente um consegue. O único que conheceu as profundezas da morte e o único que tem a plenitude da vida: Jesus Cristo. Só Ele. Meu papel como capelão e o papel de cada um de nós enquanto igreja é cumprirmos a nossa vocação, sermos corpo de Cristo, mostrarmos para o outro que Cristo se compadece dele, mostrarmos para a sociedade que Cristo se compadece da sociedade, que Jesus não age com indiferença quanto ao luto da sociedade. Precisamos demonstrar isso a partir do amor de Cristo em nossas vidas, porque se temos compaixão no nosso coração, as nossas ações têm que demonstrar essa compaixão. Porque se as nossas ações não forem motivadas por compaixão, quão terrível será as nossas ações. Quem está apto? Jesus Cristo. Com certeza. Ele sabe a dor da morte e Ele tem a vida e a vida eterna com Deus. Caso você queira conhecer um pouco mais desse ministério, eu te convido a passar um dia comigo no Caju. Certa vez, um xará meu, ele foi contar para o seu amigo aquilo que ele tinha visto, e seu amigo falou para ele assim: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Eu sei que muitas das vezes a gente pergunta: mas será que pode vir alguma coisa boa de um cemitério? A resposta de Filipe para Natanael é a minha resposta para você: venha e veja. Venha ver o que Deus está fazendo. Venha ver as vidas sendo alcançadas. Venha conhecer esse ministério um pouco mais perto. Olhar com seus próprios olhos aquilo que Deus tem feito. Meu privilégio é simplesmente anunciar aquilo que Deus já tem feito. Esse é o privilégio que eu tenho. Tenho visto de perto a obra de Deus na vida daqueles que estão em luto. Então, queridos, se querendo participar, você pode também participar orando, que é aquilo que é o mais importante, é intercessão, é chorar com os que choram. Eu não posso estar num cemitério, mas eu posso orar. Eu posso chorar com os que choram. Eu posso pedir para que Deus console o coração de quem está em luto.
Então chore com os que choram, chore na oração, chore na intercessão, interceda pelos missionários, interceda pelos voluntários, interceda por mais voluntários. Certa vez eu estava no Caju e não tinha naquele dia capelão católico. Só estava eu e um amigo meu que ele estava conhecendo o trabalho. No final do dia, quando nós fomos fazer o relatório, nós tínhamos feito 18 cerimônias em um dia, queridos. Ou seja, a seara é enorme. Poucos são os trabalhadores. Nós precisamos orar ao Senhor da obra para que Ele levante trabalhadores. Se você quiser participar também financeiramente, você pode preencher um formulário de PAN e sustentar os nossos missionários, participar do sustento mensal dessa obra missionária. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração nesse momento? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Deus. Muito obrigado porque o Senhor nos deu vida e vida em abundância, Pai. Muito obrigado pelo Teu amor, muito obrigado pela compaixão de Cristo em nossos corações. Pela ação do Teu Santo Espírito em nossas vidas, Pai. Muito obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado, nos aconselhado, nos orientado. E nos feito a cada dia viver mais e mais o Teu amor, o Teu perdão, a Tua graça, a Tua infinita bondade e misericórdia. Deus amado, que cada coração que aqui entrou nesta manhã, que o Teu Santo Espírito possa iluminar as nossas mentes e aquecer os nossos corações, Pai. Que a chama do Teu Espírito possa arder nos nossos corações. Que a compaixão, Pai amado, do Senhor possa inundar as nossas vidas, Pai. Que o Senhor nos inspire, nos motive, para que possamos cumprir o nosso chamado, Pai. Que não negligenciemos a voz do Senhor em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém.